Esse é o Mais Política, o podcast de política do MS Conecta. Olá, eu sou Verusca Donato. Eu sou Wendel Reis. E esse é o seu Pod Mais Política. Nossa convidada de hoje foi eleita vereadora como mais votada em Eldorado. Depois foi a primeira mulher prefeita também do município e a primeira mulher a presidir a Câmara Municipal. Hoje está no quarto mandato como deputada estadual, onde foi a mais votada. A primeira vez que uma mulher também é a mais votada na Assembleia Legislativa. Hoje ocupa a presidência da comissão mais importante, a Comissão de Justiça e Redação. Obrigado pela presença, deputada Mara Caseiro. Obrigada, um prazer estar aqui com você, Wendel, Verusca, e vamos bater um papo aqui, falar um pouco sobre política, enfim, estamos aqui para a gente poder interagir um pouquinho e mostrar um pouco da nossa política, do nosso trabalho e da nossa trajetória. Bora! Bora! O Mais Política é um oferecimento de Parque Office, seu sucesso é o nosso sucesso. Todeskine é a marca do coração da sua casa. E Magitech, o tempo todo cuidando do seu tempo. Faculdade Instead, você no centro. Boibras, excelência em todos os pontos. E Brandfield, agência criativa. Você quebrou muitas barreiras na política também. Tem essa carinha de menina, esse jeitinho de menina. Foi difícil chegar lá numa época, eu imagino que a gente seja quase da mesma geração. Foi muito difícil chegar onde você chegou, mulher do Paraná, sul do Brasil, ainda tem muito machismo ainda. Foi muito difícil, Verusca. Eu falo assim, que são barreiras, né, que eu tive que enfrentar, desafios enormes, num machismo estrutural. E você imagina, eu comecei em 92 na política, né? Minha primeira eleição não fui vitoriosa, fui vice-prefeita, candidata a vice-prefeita, e perdi a eleição. E naquele momento, eu era bastante jovem ainda, eu não tinha muito acesso à política. Eu achava que a política não era tão importante para as pessoas. Mas quando eu comecei a andar e ver as necessidades das pessoas, eu vi o quanto política é importante na vida e o quanto é importante as mulheres participarem da política. Porque nós temos um olhar de sensibilidade, né? E por conta desse olhar, por conta das nossas grandes preocupações, por conta também da gente se autoanalisar, da gente querer fazer tudo perfeito, enfim, a gente acumula muito os problemas dos outros. Então, não tenha dúvida que foram muitos desafios, muito preconceito, muita discriminação. Fui por muitas vezes chamada de mulherzinha e de muitos outros adjetivos que para mim me doía muito. Mas eu sempre levei isso como, acho que me alavancava, sabe? Cada vez que eu era perseguida, que eu era discriminada e que eu sentia aquele preconceito doente, né? Nesse universo machista, eu falava, é por isso que eu tenho que estar aqui, eu quero romper e eu vou mostrar que a mulher pode e que com certeza quando a gente tem objetivo e a gente quer, a gente consegue. Nós estamos falando de romper barreiras na política, mas como foi a Mara criança e adolescente? Já era diferente das outras meninas? Já buscava esse espaço? Como que era? Não sei quantos filhos? Nós éramos em 5 filhos, né? Eu tenho mais 4 irmãos, uma menina. Nós éramos em 2 mulheres e 3 homens. E eu nasci num lar bastante machista. O meu pai era italiano, chucro pra caramba, né? Então eu falo que a primeira barreira já foi ali que eu encontrei. E como eu fui a caçula dos filhos, então era diferente, né? Eu falo que o meu pai ele enfrentou dificuldades comigo em função de eu querer realmente conquistar o mundo. E eu sempre dizia para ele, eu não quero depender de marido, porque a minha mãe era do lar, dependia exclusivamente dele, e eu via a dificuldade que ela passava. E meu pai, quando eu quis, eu falo que
A primeira barreira que eu encontrei por ser mulher foi quando eu falei para o meu pai que eu queria estudar fora e que eu queria ser dentista. E o Moarama, né, no Paraná, nós não tínhamos a faculdade de odontologia. E ele falou, não, você vai ficar aqui mesmo. Aqui tem, você pode fazer aí, pode ser professora, minha filha. Né? Eu falei, pai, mas eu não quero ser professora. Apesar de eu achar, lógico, uma profissão maravilhosa, mas eu queria ser dentista, eu tinha decidido isso na minha vida, né? E aí ele falou, não, mulher não precisa estudar muito não, mulher tem que cozinhar, mulher tem que cuidar dos filhos. Tem que casar bem, mulher. Bem, eu ouvi muito isso também. Não é mesmo? Não foi assim, Verusca? Então eu falo que a primeira barreira que eu encontrei como mulher foi exatamente na minha casa. E na época eu saí, fui estudar em Prudente e lógico, ele disse para minha mãe assim, pode deixar, ela vai voltar, daqui uma semana ela tá de volta aí, chorando, pedindo pelo amor de Deus para voltar, tipo assim, né? E eu chorei por várias vezes. Só que eu dizia, não, é isso que eu quero e eu vou persistir. E para ele, realmente, depois foi motivo de muito orgulho eu ter me formado, enfim. Mas eu sempre fui uma menina, uma criança, que eu sempre me indignava com as diferenças sociais. A minha mãe sempre foi uma mulher muito acolhedora. Então ela recebia na minha casa pessoas que às vezes estavam passando e precisavam de um prato de comida, ela era de acolher, e eu ficava assim olhando, meu Deus, por que essa pessoa tem essa dificuldade de não ter um prato de comida em casa? Ou mesmo uma criança que muitas vezes eu tinha uma boneca e ela não podia ter, essas coisas que me indignavam com essas desigualdades sociais. Então eu sempre fui uma criança que sempre me incomodou muito isso. E cresci assim. E nesse sentido eu acho que esse meu olhar, de olhar pelo social, de me preocupar com as pessoas, eu acho que é o que acabou fazendo com que eu entrasse na política, né? Mesmo sem saber que eu tinha um viés político, eu já fazia política, que era me indignar com essas diferenças sociais que sempre existiu, né, no nosso país e no nosso mundo. Como é que aconteceu em Mato Grosso do Sul, né, que você veio parar aqui? Então, eu me formei em odontologia em Prudente, no ano de 1986, e conheci o meu marido lá em Prudente, porque ele também fazia faculdade. Não terminou, eu terminei, ele não. E ele era de Eldorado. Né? Os pais dele moravam em Eldorado. E aí começamos a namorar, casamos e fui morar então em Eldorado, e foi onde eu iniciei também como a minha profissão como dentista lá em Eldorado. Por isso que eu acabei vindo para o Mato Grosso do Sul. Foi coração mesmo. Foi coração. E quando que efetivamente entra a política? Como foi esse convite? Você já participava ativamente de algum partido? Se interessava por política? Já fazia assistência? Já ajudava? Como que a política, como que despertou essa vontade de participar mais ativamente? Então, eu nunca estive em movimento estudantil, nada disso na época de faculdade, de jovem. Aliás, o meu pai, ele tinha uma grande dificuldade com política. Ele não gostava de política, achava que não dependia de política, enfim. E eu cresci exatamente pensando a mesma coisa. Mas quando eu cheguei em Eldorado, o meu sogro era um apaixonado por política. Eu começo também a trabalhar no posto de saúde. Passei no concurso e comecei a trabalhar como dentista no posto de saúde. E lá já comecei a encontrar dificuldade. Tá? Infelizmente, os nossos administradores na época, nossos gestores, prefeito, não tinha preocupação com a saúde, com a educação, então era uma cidade que precisava de tudo. E eu, como dentista no posto, eu ouvia muitas demandas e cheguei a fazer 3 receituários e não ter os medicamentos para atender aquela comunidade. E isso eu comecei a me preocupar, a me indignar com aquilo ali. E as pessoas também começaram a ver na Mara uma esperança, porque eu dizia, mas por que não tem esse remédio? A gente precisa cobrar desse prefeito para que coloque remédio nessas prateleiras. O pagamento dos funcionários a gente ia receber depois de 3, 4 meses, era um absurdo, era um descaso. Aquilo também já me indignava, comecei a fazer movimentos de que tinha que respeitar, dinheiro público tem que ser bem investido, enfim. E isso criou realmente na cabeça, num senso comum, eu acho que de repente a possibilidade da Mara ser uma representante daquela população que também era tão mal representado. E o meu sogro, vendo isso, ele tinha um sonho de ser prefeito de Eldorado.
E um belo dia ele chegou na minha casa, eu e meu esposo almoçando, ele disse, ele já tinha me filiado no partido PSDB na época. Eu tinha me filiado no partido PSDB. PSDB já. Já. E aí ele chega e disse, eu registrei a minha candidatura e o senhor tá doido? Eu tinha 71 anos. Nossa, o senhor tá doido? E você é minha vice. Eu falei, não, agora, aí é para acabar, tá brincando. Não, é verdade, você é muito comunicativo, o pessoal falou que você é a melhor vice, você é o melhor... Tá, eu mal tinha chegado, fazia 4 anos que eu estava em Eldorado, e ele me trouxe esse desafio e eu enfrentei com ele. Claro, perdemos a eleição. Que ano era, você lembra? Foi em 92. 92. Mas foi um grande aprendizado para mim. Primeiro que eu conheci Eldorado num todo, as dificuldades, as necessidades, aquilo me indignou ainda mais. Porém, eu saí muito decepcionada da política. Porque é um sentimento... O seu Zeca tinha 71 anos. E então quem mais realmente visitava, quem mais ouvia, quem mais conversava era eu, né? E tinha muitas manobras e aquilo me deixou muito indignada também com as manobras políticas que do sistema, né? E eu saí falando política nunca mais na minha vida. Mas na outra eleição, não. E o pessoal falava para mim, Mara, você que tinha que ter sido a prefeita, você que tinha que ser a candidata. Eu falava, meu Deus, mas eu recém-chegada aqui, enfim, nunca me envolvi nisso, né? E aí, na outra eleição, já em 96, me elegeram a vereadora mais votada do município, depois virei presidente da Câmara e fui muito combativa, né? E eu me senti também muito frustrada como vereadora, porque... eu não executava, né? Então a gente pedia, e o nosso prefeito era um prefeito que não atendia nada, e eu falei, poxa vida, ou a gente realmente executa, né? Ou para continuar como vereadora eu não quero mais, também já não queria mais. E aí foi onde eu realmente me candidatei a prefeita, fui prefeita assumi em 2001, né? 2001 a 2004, e fui reeleita em 2004. Para mais um mandato, entregando o meu segundo mandato em 2008. Né? E aí foi onde eu me realizei, porque aí você executa, aí é você que está lá na frente. Claro que eu gostaria de ter feito mais por Eldorado, não tenho dúvida disso, mas a gente transformou aquele município e resgatamos a autoestima. Eu falo que um dos legados que eu sempre carrego é assim, o resgate da autoestima de todos que moravam ali em Eldorado. E o que mudou da Mara, que não gostava de política, que se decepcionou com política, para a Mara, que hoje é uma política? O que mudou? Em você, ou foi a política que mudou e você descobriu que era o que você queria? Ou você entrou no ritmo do que existe? Eu acho que eu entrei de cabeça, porque a política, ela eu falo que o instrumento da política, ela transforma vidas. Né? Então isso é algo que realmente nos traz as satisfações e nos gratifica. Eu lembro que era tão prazeroso quando você conseguia realizar um sonho, por exemplo, o sonho de uma casa própria, ou de uma escola que você reformou, ou de uma pavimentação asfáltica, ou de um emprego que você conseguiu gerar no município. Então isso é cativante, isso é gratificante. Não tenha dúvida que quando você consegue realizar sonhos que não são somente seus, mas é de uma coletividade, isso, olha, não tem sentimento melhor, né? Então, eu falo que a política, ela tem os seus momentos de extrema decepção, mas tem os seus momentos de extrema realização e que isso é gratificante, é de extrema alegria. Você acha que hoje, depois de ser deputada por 4 mandatos, vocês terem feito alguma coisa diferente do que você fez naquela época, por ser mais experiente? Você acha que você conseguiria ter mais alcance hoje? Olha, eu falo que no momento hoje, eu falo que nós tivemos algumas transformações na política. E eu sempre brinco e falo com o ex-governador Reinaldo
que se eu fosse prefeita na época que ele foi nosso governador, porque eu entendo que o governador, o Reinaldo, ele teve um olhar municipalista. E na época que eu era prefeita, a gente tinha muita dificuldade de conseguir recursos, principalmente os municípios pequenos, porque a gente era muito olhada pela quantidade de votos. Então, o que representava um município que tinha ali 6 mil votos, 7 mil votos, quase que nada no cenário aí, falando de reduto eleitoral, né? E hoje esse olhar mudou, né? Hoje há uma democratização dos recursos do Estado e assim, um olhar mais expressivo com as demandas que os prefeitos trazem. Você tem condições de sentar hoje com o governador e trazer ali 3, 4 prioridades e você realizar as 4 prioridades que você queria para o seu município, né? Nesse olhar municipalista que hoje foi gerado, que foi criado no governo do Reinaldo Zambuja. Hoje você tem mais realizações na política ou mais decepções? Porque você saiu, você começou no legislativo, foi para o executivo, voltou para o legislativo. Não, eu posso dizer para você que eu tenho mais realizações. E você aprende a aceitar as diferenças e as decepções, porque em qualquer segmento você vai ter as coisas boas e as coisas ruins para você contar, né? Qualquer segmento. E antes que o Wendel faça a pergunta, eu queria até emendar aqui, qual que é a diferença para você estar no executivo e estar no legislativo? Eu entendi ali que quando você saiu do legislativo na Câmara de Eldorado, você passou para o executivo, você parece que aí a política, o bichinho da política te picou mesmo, você falou, é isso mesmo que eu quero, mas agora você voltou para o legislativo. São coisas bem diferentes, sabe, Verusca? Você como vereadora, num município como Eldorado, e no momento que nós tínhamos um administrador que não sabia ouvir, que não sabia dialogar, que era muito ditatorial, era o que ele pensava e não sabia ouvir. Então foi um momento de muita frustração em função disso. Diferente como agora que nós tivemos aí o governador Reinaldo, a gente sentava para discutir as demandas dos municípios e claro que não era tudo que a gente conseguia realizar, mas a gente conseguiu realizar muitas demandas que foram muito importantes para os municípios, né? E eu posso citar uma obra, por exemplo, lá da nossa região, que é a ligação de Eldorado ao distrito do Morumbi, uma comunidade que há anos vinha buscando essa pavimentação asfáltica, porque nós temos ali cerâmica, nós temos olarias, nós temos produtores rurais, e temos também o distrito do Morumbi, que é às margens do Rio Paraná, que é um lugar maravilhoso para desenvolver o turismo, mas que as condições da estrada eram horríveis. E foi uma obra que eu, desde quando era vereadora, a gente brigava por essa obra. E nós conseguimos onde? No governo do Reinaldo, que ele entendeu a importância de trazer o desenvolvimento turístico, mas também para a produção de grãos, enfim, e realizou. Essa obra está sendo terminada agora, e você vê há quantos anos que a gente vinha buscando. Além dessa, a questão também de outras rodovias, a questão de trazer também, conseguir áreas para a gente implantar indústrias, enfim, na saúde, vários recursos que a gente conseguiu para conseguir manter a saúde dos municípios do interior, que não é fácil. Então, é diferente o momento, né? Então, se você tem um prefeito, você é vereador, se você tem um prefeito que sabe ouvir, que entende os anseios, que sabe que você não está falando só em seu nome, mas em nome de toda uma comunidade, e ele, entendendo isso, transforma isso em realizações, então a frustração com certeza é muito menor, né? Você também tem realizações. Então por isso é que hoje no legislativo, embora não é o executivo, mas através do nosso trabalho, desse bom diálogo e desse entendimento, né, dessa construção, a gente consegue realizar muito em parceria. Nós falamos aqui um pouco sobre esse rompimento, precisar romper barreiras. Acho que mudou bastante em relação ao que era quando você começou em 92 para o que é hoje. Eu queria emendar, falando de frustrações. Você tentou recentemente ser presidente da Assembleia Legislativa, até levou esse argumento de que foi a mais votada, a primeira mulher mais votada, e também não conseguiu levar muito adiante
Afinal, até hoje não teve uma mulher presidente da Assembleia. Você acha que esbarra um pouquinho nesse machismo ainda, de ter uma mulher presidente? Eu queria que você falasse então essas duas coisas, sobre o que mudou e se isso faz parte de uma das frustrações, se você pretende lutar para isso. Olha, mudou, eu acho assim que mudou muito. A gente tem um outro conceito, né? Mas o machismo estrutural ainda existe, e ainda nós temos ainda muito preconceito, ainda temos preconceito, discriminação, mas mudou. Hoje, o conceito da mulher na política, a gente vê que tem uma aceitação muito maior, né? Mas ainda há um machismo. Com relação à presidência, eu acho assim, acho que era um momento que eu tinha que lutar por isso, porque o fato de eu ter sido a mais votada, a primeira mulher a ser mais votada, eu acho que a gente ocupa um espaço que não é só meu, mas é de uma representatividade feminina de todo o Estado. E, em função disso, eu busquei a presidência exatamente para a gente quebrar esses paradigmas. Por que não uma mulher presidente, né? Mas assim, você vai dizer que eu fiquei frustrada? Não, eu acho que eu lutei, eu busquei, e foi uma boa construção também, né? Nós entendemos que o partido teve uma construção diferente, né? E vou dizer para você, a gente tem um bom relacionamento também com o presidente. O Gerson é uma pessoa muito aberta, muito acolhedora, sabe ouvir. Hoje eu estou como presidente ali da Escola do Legislativo, e a gente tem feito um trabalho legal, tem uma abertura, e eu acho que através também da Escola do Legislativo a gente pode trazer a transformação, qualificação, não só dos servidores, mas a gente da Assembleia Legislativa, mas estender isso ao público geral. E assim, acho que tudo tem seu momento. Se tiver que ser, será. Ô Mara, você sabe que, assim como você, eu também cheguei muito alto na minha carreira, e eu não sei se você vai partilhar da mesma opinião que eu, mas, por exemplo, uma das coisas que mais me irritavam eram os meus pares masculinos, que tinha a mesma ascendência que eu, me dar tapinha nas costas, do tipo, ai querida, vai, mas você só vai até aqui porque eu só vou deixar você ir até aqui. Você também sente isso lá na Assembleia? Você foi a única mulher entre todos aqueles homens. Você também sentia isso? Tipo assim, olha, vai só até aqui, tá, mocinha? Infelizmente, Verusca, infelizmente claro que não são de todos, né? Claro. Mas ainda tem muitos líderes, muitos homens que pensam exatamente isso. Não, já chegou até onde tinha que chegar, tá bom, viu? Já demos essa oportunidade. Já agradamos a mulherada do Estado. Infelizmente ainda tem esse sentimento, ainda tem muita violência política, aquela coisa do isolamento, aquela coisa de né? Isso aqui não é coisa de mulher, enfim. Então ainda tem isso, mas eu falo assim, que a gente tem que ser maior que isso, né? Então, se eu disser para você que não me atinge, claro que me atinge, eu me sinto triste, mas isso não pode ser impedimento para mim continuar a minha luta, para mim acreditar no meu potencial e ir buscar. E eu falo assim, até hoje a gente estava numa reunião falando sobre o Agosto Lilás, e eu carrego muitos traumas com relação a esse preconceito e essa discriminação. No sentido exatamente, que você só vai até aí, tá? A gente carrega esses traumas e a gente vai tentando romper isso, né? Para se soltar, para dizer, não, eu posso, por que não posso, né? Eu vou buscar o conhecimento, eu vou buscar me informar, eu vou buscar entender de tal assunto para mim poder também estar no mesmo nível, né? Porque é claro que a nossa vida é um aprendizado. Então não é tudo que você vai dominar, não é todos os assuntos que você vai dominar. Sim, mas você tem que procurar, né, se informar para exatamente não ser diminuída a ponto daquela forma como você foi tratada, de impedir que você cresça. Você sente o tempo todo que você está tendo que provar o tempo todo que você é digna daquilo? É isso aí. A mulher tem isso. A gente está o tempo inteiro tendo que provar que a gente é capaz. O tempo inteiro.
Você hoje preside o PSDB Mulher aqui no Estado. Você sente dificuldade de trazer mulheres para a política? E quando você conversa com essas mulheres, elas relatam essa dificuldade? Você sente que essas próprias mulheres se sentem limitadas ou até pensam que não pode chegar a esses lugares de poder? Sim. Eu falo que uma das barreiras que nós mulheres enfrentamos, primeiro é porque a gente preza muito pelo nome, né? E a gente tem muito receio de entrar na política porque há uma depreciação, muitas vezes, do próprio nome. Então a gente tem muito receio disso, a gente preza muito pelo nome, principalmente que é mãe, né? Exatamente. É uma coisa que a gente carrega dentro da gente, que a gente quer ser exemplo para os filhos e tal. Então a gente tem muita dificuldade de trazer as mulheres. Primeiro, será que eu vou conseguir espaço nesse partido? Será que vão me tratar com igualdade, né? E como eu falei, a gente carrega muitos traumas ainda. A gente vem de todo um patriarcado que, por mais que você queira dizer, não, eu sou livre, eu tenho direitos, eu tenho isso, mas você ainda carrega isso dentro de você, porque você foi, pelo menos falo da minha faixa etária, né? Hoje eu falo que na educação dos meus filhos eu procuro sempre trazer a igualdade. Desde o momento quando eu tenho uma filha de 35 anos e um menino de 23 anos. E eu falo que eu mudei muito na educação dos meus filhos. Quando a Maiara tinha lá os seus 10 anos, eu ainda pensava, eu era uma mulher que pensava Machista. Eu era machista, dizia, não, isso aqui não é coisa Machismo de menina. estrutural, né? É machismo estrutural, entendeu? E já com meu filho, eu já eduquei totalmente diferente, já foi um outro olhar, um olhar realmente para um cidadão, para que não discrimine, para que não tenha preconceitos. O que tem você lavar uma louça, meu filho? Você vai deixar de ser homem por lavar uma louça, né? Então, e sempre respeito, né? Sempre colocando respeito. Eu até me lembro que uma vez o Matheus disse para mim assim: ô mãe, que negócio é esse aí de feminismo? Ele tinha uns 12, 13 anos. Que negócio é esse aí de feminismo? Não sei o que, feminismo, né? Você fica aí defendendo. Filho, você sabe o que é feminismo? Esse negócio aí dessas mulheres, não sei o que fazem. Filho, feminismo é você defender os direitos da mulher, direitos de igualdade entre homens e mulheres, né? Ou seja, você acha que a sua mãe não tem o direito de trabalhar, o direito de estudar, assim como seu pai tem? Não, lógico que tem. Não é isso. O feminismo nada mais é do que a gente defender os direitos de igualdade entre homens e mulheres. A gente pode ser diferente fisicamente, mas os direitos têm que ter igual. Aí ele, entendi, enfim... Não, tá certo. É um outro olhar, né? Um outro olhar. Então é isso. Eu acho que a gente está mudando o conceito, mas bastante lentamente, né? O seu projeto para ensinar sobre mulheres que fizeram história no Brasil, no mundo, nas escolas, ele acabou de ser aprovado pela Sim. Assembleia, né? Exato. É uma das formas de mudar isso? Você sentiu necessidade porque, pelo que eu entendi, você teve que ensinar para o seu filho o que era feminismo. Claro que o feminismo tem várias nuances, né? Tem as mais radicais, tem aquelas que... Isso. Eu, como você, também acho que feminismo é igualdade entre homens e mulheres, nada além disso. Exatamente. Mas você sentiu necessidade, por exemplo, que seu filho soubesse de algo assim dentro da escola, por isso talvez tenha te inspirado a criar o projeto? Exatamente. Eu acho que assim, a maneira, né, como você vai expor a vida e a trajetória das mulheres, né? E quantas mulheres não tiveram que até perder a sua vida para que a gente pudesse hoje estar aqui ocupando um espaço de poder, podendo votar e também ser votada. Quantas mulheres não perderam as suas vidas, né, em função de ter o salário que muitas vezes foram tão desiguais. Hoje ainda a gente tem uma desigualdade, mas várias mulheres que lutaram por ter direitos à maternidade, direito de ter um salário mínimo, enfim. Então é nesse sentido que a gente colocou esse projeto para que fosse realmente contado a história das mulheres que fizeram
em todos os segmentos da sociedade, na arte, na cultura, na política, e que foram importantes para contar a história do nosso estado de Mato Grosso do Sul e do Brasil. A gente vive hoje num país uma disputa muito grande, uma polarização entre esquerda, direita e um extremismo até, tanto de um lado e muitas vezes do outro também. Como a senhora se define hoje como uma política de centro, de direita, de esquerda? É possível ainda hoje no Brasil definir alguém assim, algum partido assim? Como que a senhora se encontra e se entende hoje? Eu pergunto sobre isso também porque eu vi a senhora no encontro do PSDB no sábado, defendendo a luta pelos direitos das pessoas LGBTQIA+. QIA+, é muita letra. E eu vi a senhora defendendo esses direitos, e é uma defesa que geralmente é um pouco mais ligada à esquerda. A senhora mudou seu pensamento na política, vendo a necessidade até dessas políticas. Queria que a senhora falasse um pouco sobre essa definição e se é possível te definir como de um lado ou de outro. Olha, eu defendo o ser humano, né? Eu acho que os direitos têm que ser preservados em toda e qualquer pessoa que acha que tem algo que ela está sendo cerceada do seu direito. E eu me defino como centro, porque tem coisa boa na direita e tem coisa boa na esquerda. Tem programas bons nos dois lados e tem extremismo dos dois lados, né? E eu acho que o radicalismo, o extremismo, ele nunca é bom. Eu acho que a gente tem que sempre dar a oportunidade da pessoa colocar o seu ponto de vista. E você pode não concordar, mas você tem que aceitar que essa pessoa tem um ponto de vista diferente do seu, né? Desde que não invada e que não atrapalhe a sua vida ou a vida do próximo, entendeu? E quando se fala em defesa, por exemplo, do LGBT, é no sentido da pessoa ter o direito de fazer a sua escolha, não é? Desde que não interfira na vida do outro. Então, eu defendo o direito do ser humano, entende? E não aceito extremismo de nenhum dos lados. Eu acho que a gente tem que estar sempre pronto a ouvir, a dialogar, e se você conseguir fazer eu entender que o seu ponto de vista é melhor que o meu, por que eu não posso mudar o meu? Se você conseguiu me provar que você tem razão no que você está falando, entendeu? E que meu ponto de vista estava errado. Acho que não tem por que você não aceitar e não ter humildade de dizer, não, realmente você tem razão, eu estava errada, entendeu? Então você tem que dar o direito de ouvir. E vou citar aqui um exemplo. Eu entrei em 2014, acho que foi, com aquele projeto Escola Sem Partido. Foi um momento que eu entendi que a gente precisava discutir aquele projeto. Porque a escola não poderia ser um ambiente onde se levasse ao extremo ideologias partidárias, né, e doutrinações. Essa agora é uma bandeira da direita, né? É uma bandeira da direita. E assim, mas nós não queremos doutrinação mesmo em escola. Concorda comigo? Isso é uma bandeira que eu vou sempre defender. O que nós queremos dentro da escola, tudo bem que pode se debater política, mas desde que não seja radical, né? Não, olha, porque fulano não presta, peraí, não é aí. Você vai falar sobre política, olha, tem esse lado que pensa assim, o outro pensa assim, e você escolhe. Você vai escolher qual que é o melhor, o que é o melhor para você, né? Eu me lembro que num episódio nós fizemos uma audiência pública na Câmara Municipal aqui de Campo Grande e nós demos a oportunidade de todos falar os seus pontos de vista. E nós não tivemos a oportunidade de falar, porque não deixaram a gente falar. Então esse radicalismo de você colocar o seu ponto de vista e de não permitir nem que o outro fale o que ele pensa, isso para mim não é democracia. Isso para mim é ditadura, né? Então é nesse ponto que eu digo assim, nem a extrema direita, nem a extrema esquerda. É o centro, é o meio. A gente tem que saber ouvir, a gente tem que saber dialogar e para que a gente possa construir
é um país de todos, né? E que todos possam, dentro das suas ideias, dentro dos seus propósitos, poder juntos transformar o Brasil num país melhor, né? E todos têm que ter o direito de falar e dar a sua opinião. Tá? Então é nesse sentido. Então eu me coloco hoje como sempre no sentido de que tem muitas coisas da direita que eu entendo ser muito boas, né? Quais? Olha, por exemplo, a defesa da família. Eu entendo que a gente tem que defender a família, assim, é um organismo que nos dá base, né? Mas qual que é a sua definição de família? Papai, mamãe, filhinho ou família? Não, família que se constrói de respeito. Amigos podem se entender como família também. Por que não? Por que não? Entendeu? Eu acho que a família ela tem que ser um organismo. 2 homens juntos, uma criança também pode ser família. Claro, pode ser família, desde que tenha respeito, que ali dentro tem amor, entendeu? Que carrega felicidade, que tenha padrões, né? De realmente levar a humanização, uma construção de educação, enfim. Mas essa não é uma pauta de todos? Eu acho que todo mundo defende a família. Na esquerda também defende-se a família. O que seria não defender essa família? Eu acho que a esquerda mais radical mesmo não defende tanto a família, essa família tradicional, né? É o coletivo, meu né? De família é 2 pessoas que se respeitem, que ali vão constituir, vão ter filhos, vão poder dar uma boa educação para o seu filho, vão poder cuidar, ter um compromisso. Mesmo que esses filhos não sejam naturais. Mesmo que seus filhos não sejam naturais. Tem a responsabilidade, entendeu? De ser um pai, de ser uma mãe, com compromissos mesmo. Mas deve estar querendo chegar também na questão de não liberação à droga. Exatamente, esse tipo de pautas. Lógico, é isso daí. Entendi. E o que você acha da esquerda que seria algo bacana? Quando você diz que tem coisas boas na esquerda. Olha, eu considero os programas sociais, o olhar, né, pelas pessoas menos favorecidas. Eu acho que isso não se considera uma pauta da esquerda, né? Por conta dos programas sociais. Por conta dos programas sociais. Porque, assim, a gente tem que pregar a igualdade, né? A gente tem que buscar também dar a mão e poder trazer instrumentos para que as pessoas possam mudar de vida, né? Oportunizar as outras pessoas a terem também um bom emprego, a ter educação de qualidade, saúde de qualidade. Então, nesse ponto, eu falo que a esquerda também ela tem esse olhar, né? Esse olhar mais de sensibilidade. Eu quero lembrar que a gente está gravando aqui esse podcast no Parque Office, aqui na Avenida Afonso Pena, que tem uma imagem maravilhosa daqui do 7º andar onde a gente está gravando. Tem salas belíssimas, muito bacanas para gravação de podcast. E eu quero pedir também que você vá nos seguir aí no nosso canal, no MS Conecta. Segue a gente, ativa ali a notificação para toda vez que a gente tiver um episódio novo, você poder ser informado. Tá bom? Obrigada, viu, pela sua audiência. Deputada, ainda falando sobre partido, né, centro, esquerda, enfim, o PSDB é acusado de ser em cima do muro, né, os tucanos. Já polarizaram. A senhora, como disse aqui, tá no meio, nem lá, nem cá. A senhora não tem medo de ser chamada em cima do muro? Não, porque eu falo que quando a gente é centro, eu acho que a gente está ali no centro mesmo, sabe? E olhando para os dois lados e respeitando as diferenças entre um e outro e defendendo o que a gente acredita, defendendo com certeza uma saúde de qualidade, defendendo uma educação de qualidade, defendendo os direitos iguais entre homens e mulheres, defendendo que, eu acho que essa liberdade também de expressão, desde que você não atinja e com isso não prejudique a vida do outro, eu acho que o nosso PSDB é isso. Muitas pessoas que têm aversão à política e a políticos. Você já enfrentou essa resistência em reuniões, com aversão à política, pessoas que não gostam de política, que até xingam políticos, fecham a cara, não querem receber. Você já passou por esse tipo de episódio?
E alguma vez você pensou em deixar a política e falar, olha, isso não é para mim? Você é xingado muitas vezes de ladrão, porque as pessoas costumam às vezes colocar todo mundo no mesmo cesto, vamos dizer assim. Já passou por momentos difíceis que fizeram pensar, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Será que eu preciso passar por isso? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eu acho que a gente passou por momentos difíceis, né, na política, crise assim, política terrível, e exatamente essa generalização, né, que às vezes nos faz nos refletir, meu Deus, será que a gente está sendo colocado tudo no mesmo, nesse mesmo emaranhado, né? Mas assim, é como eu já falei, toda a profissão vai ter os seus espinhos. Não existe profissão que não tenha seus espinhos, não existe segmento que não tenha seus espinhos. Mas interessante que nessa eleição, nessa campanha, eu percebi, Wendel, uma diferença de pensamento muito grande da população, no sentido de discussão da política. As pessoas, elas queriam ouvir e elas queriam poder falar também. Então, nas nossas reuniões, é interessante como havia uma interatividade com o público presente. As pessoas prestavam atenção no que a gente estava falando e quando a gente terminava de falar, elas perguntavam. E isso é muito legal. Agora, dizer também que eu não tive, não quero saber, tive, lógico, a gente passou e assim, e é o respeito que eu falo que você tem que ter. E quando eu me deparo com uma situação dessa, eu não insisto, né? Eu falo, olha, é um direito e tal. E já aconteceu de alguns casos, da pessoa falar, não quero saber de política, mas olha, nem vem falar comigo. Depois, passado um tempo, a pessoa começa a mudar e começa a interagir. Então, assim, eu acho que tudo é momento e você tem que respeitar o momento da pessoa. Se ela não quer falar sobre política naquele momento, mas ela vai refletir uma hora e ela vai ver a importância da política na vida dela e não tem jeito. Se nós queremos hoje transformar o nosso país, o nosso município, o nosso estado, não tem outro instrumento, se não for através de políticas públicas, né? E que venham trazer o bem-estar, né, das pessoas. Deputada, eu sou de Campo Grande, mas eu morei 21 anos em São Paulo. Os 21 anos meus foram de governadores do PSDB. Verdade. Mas o PSDB perdeu muita força nos últimos anos. Aqui, no entanto, fiquei surpresa como o PSDB é forte. A senhora é do PSDB raiz, aquele do Fernando Henrique, José Serra, era do Alckmin até pouco tempo, ou você é desse PSDB novo aí, do Eduardo Leite, do João Dória? Então, o que acontece? Eu não estive no PSDB por todo o tempo. E que, infelizmente, a política, o sistema político, ele nos torna, muitas vezes, volúvel no sentido de você ter que mudar de um partido pela condição que você está naquele momento. Eu comecei no PSDB, foi meu primeiro partido, só que eu saí do PSDB, fui para o MDB, do MDB eu fui para o PDT, depois eu fui para o PT do B e voltei para o PSDB, né? Então, assim, mas eu admiro o trabalho do Fernando Henrique Cardoso, principalmente no que se diz respeito aos programas sociais que ele criou, e com certeza a economia, né? Nós tivemos infelizmente, um grande erro nessa última eleição. Isso eu ia te perguntar, exatamente. Como é que você se posiciona nessa história do João Dória, né? Infelizmente, e você veja bem, Verusca, você que esteve em São Paulo, acho que pode falar até com mais propriedade do que eu. O João Dória não foi um mau administrador. Não foi. Mas ele errou politicamente. Ele quis a bandeira do combate à Covid, né? Quer dizer, eu acho que a população não perdoou por ele querer ganhar politicamente em cima de algo que ele realmente estava fazendo. Ele empoderou o Instituto Butantan, ele ajudou a trazer a vacina para o Brasil, é verdade. Mas o problema é que eu acho que a população não perdoou o fato dele ganhar politicamente com isso. Eu acho que foi isso. Mas é um ótimo administrador. Então, exato. Eu acho assim, o que o João Dória, eu acho que ele errou ali. Quando ele era o Bolsodória, como é que é? Bolsodória. Ele marcou uma posição. Né? E depois virou oposição. Muito rápido. Então, assim, e de uma forma
Porque como o país estava extremamente polarizado, tinha aquela onda bolsonarista, né? E ele, como era Bolsonaro, de repente ele vai lá e inverte tudo. E torceu o fio do PSDB, que o PSDB não queria o Bolsonaro, né? Exato, mas a forma como foi, eu acho que o que foi um trauma muito grande naquele momento. E como, assim como eu falo, assim como a esquerda, o bolsonarista também era bastante midiático, né, digamos assim, e isso eu acho que criou uma marca de traidor, entendeu? E eu acho que o que prejudicou muito o Dória nesse momento. E o Dória, então, ele não soube entender aquele momento, porque se ele estava fazendo uma boa administração, se ele estava administrando bem, por que ele não ser o candidato do PSDB a presidente do Brasil? Porque ele criou esse estigma. Mas ele foi traído pelo partido também, né? Em termos, porque ele tinha que ter entendido o momento, Verusca. Não era o momento dele sair candidato. Não era o momento dele sair candidato. Ele fosse a reeleição, a governo. Ele teria ganho. Entendeu? Teria ganho tranquilamente. E talvez a gente pudesse até ter feito o Eduardo Leite, que era no momento que estava se espantando, novo, que não tinha essa mácula. Eu estou falando o que a gente ouvia no senso popular. Sim, nessa virada que ele deu ali de Bolsodória para Bolso-ódio, né? De traidor, entendeu? Que ele usou o Bolsonaro para se eleger e depois simplesmente... Então, assim, se ele tivesse entendido esse momento, porque política é momento, é altos e baixos, né? Então, esse foi o grande erro do Dória, que era um bom administrador, que poderia ser um ótimo presidente da República, porém, aquele momento da vaidade, ele não soube identificar o momento que ele estava passando. Ele tinha um senso de urgência muito grande, porque ele veio do meio empresarial. Exatamente. E ele várias vezes disse isso, como ele se decepcionou com a política é muito lenta. Exato. Porque a política é a construção, né, de um plano, de um projeto coletivo. É isso aí. Você não toma decisão sozinho, né? É o coletivo. É o coletivo. Então, foi nesse ponto. E aí o que acontece? A nível nacional, o PSDB diminuiu, diferente do estado de Mato Grosso do Sul. Tanto Mato Grosso do Sul como o Rio Grande do Sul, hoje o PSDB é forte, só que a nível nacional a gente infelizmente encolheu. Deputado, falando desses altos e baixos, vamos falar de frustração, qual foi o momento mais difícil da sua carreira na política? Da minha trajetória política? Olha, foi quando a senhora não foi reeleita? Então, 2018 para mim foi realmente um aprendizado na minha vida, né? Porque era uma das eleições, Wendel, que eu estava mais segura que eu tinha como ganho, entendeu? Aí você vai dizer, foi o excesso então de confiança? Não foi só isso. Nós tivemos o efeito Bolsonaro, que atrapalhou muito, que foi aquela coisa... Quem é Bolsonaro aí? É 17, tem que ser 17, não é 17, não voto, né? Então a gente teve aquele efeito Bolsonaro e aquilo me decepcionou muito, porque eu tinha uma campanha muito bem organizada, porém nós tivemos, assim, infelizmente, lugares onde a gente imaginava que ia ter, por exemplo, 2.000 votos, nós tivemos 500. Então, assim, a gente teve decepções muito grandes em vários municípios, né? No estado inteiro. E aí ficamos fora, e aquilo realmente doeu muito na alma, porque a gente tinha trabalhado muito, a gente tinha dado muito, a gente tinha entregado muito, né, feito várias entregas em vários municípios, enfim, e não fomos reeleitos. Mas Deus escreve certo por linhas tortas, não é mesmo? E acho que também, quando eu fui para a Fundação de Cultura, no primeiro momento não foi fácil, nada fácil, mas foi um grande aprendizado para mim. Um grande aprendizado. Como que a senhora define a política, Mara Caseiro? Eu defino a política como um instrumento de transformação da sociedade. E quem que é a política? Quem é a política, Mara Caseiro? A política Mara Caseiro é uma mulher, é uma política super sensível. Você costuma ir para o embate, para o fight? Eu já vi algumas vezes. Uma vez só? Uma vez passa. Eu hoje estou bem mais... eu falo que eu estou muito mais assim, leve, né?
A maturidade faz dessas coisas. Faz essas coisas com a gente. Faz essas coisas com a gente. Então hoje eu estou bem mais leve, procuro ficar no meu estado lá emocional mais equilibrado, né? Para que a gente possa também mostrar o nosso ponto de vista e respeitando o ponto de vista do outro. Eu já fui muito para o confronto, muito combativa, sofri muito com isso, muitas vezes mal interpretada. Então hoje eu sou mais do concílio, né? Vamos conciliar, vamos tentar construir, aceitar e entender o ponto de vista do outro e respeitar. Seu domicílio eleitoral é Eldorado. Eldorado. Mas você está acompanhando a indicação do Beto Pereira para a prefeitura aqui de Campo Grande? Estamos. Certo? Certo. Concorda? Acha que é o momento dele virar prefeito? Ele é jovem. Acho que é o momento. Acho que o Beto está muito bem preparado para isso. Foi prefeito de Terenos, foi deputado estadual, deputado federal. Então ele seguiu ali, né? Uma trajetória, e ele tem todo um perfil de executivo. O Beto ele é muito de executar, ele é muito ele tem toda uma bagagem, está muito preparado para ser prefeito de Campo Grande. Você acha que vai ser uma disputa fácil? Não existe disputa. Porque o PSDB está no governo, é mais fácil levar a prefeitura, não? Não existe disputa fácil, né, Verusca? Mas eu acho que o Beto ele tem um grande potencial e tem grande chance de ser o nosso prefeito da capital. 4 mandatos como deputado estadual, já ouvi dizer que a senhora pretende alçar voos maiores, se assim a gente pode dizer, na próxima eleição, quando a senhora pretende ir para o Congresso. Verdade. É um desejo? Verdade. Deputada federal? Deputada federal, Verusca. O nosso projeto agora é exatamente chegar à Câmara Federal e, com certeza, com isso, poder atender ainda mais os nossos municípios, porque a gente sabe hoje que o recurso, né, de um deputado federal é muito maior do que um deputado estadual, e eu acho que a gente pode realizar ainda muito mais, e também nas proposições de leis, enfim. Eu acho que eu já estou madura para chegar à Câmara Federal. Deputado, a gente está encerrando já quase a entrevista. Eu queria que a senhora falasse para que as pessoas conheçam um pouco mais o que a senhora faz nas horas que encontra tempo. Tem uma agenda muito corrida, o que a senhora faz nas horas vagas, o que você costuma fazer, para que as pessoas conheçam um pouco mais. Olha, eu gosto muito de ouvir música, adoro. Que tipo de música? Todas. Eu sou muito eclética. Ouve funk? Não. Então não são todas. É verdade. Vamos só excetuar o funk, tá? Mas tem alguns funks que tem algum conteúdo legal. Sim. Que eu gosto da batida do funk. Da batida, né? É o conteúdo gostoso. Que às vezes me incomoda, né? Mas assim, gosto muito de dançar. Gosto muito de estar com meus filhos. Eu sou muito família, né? Gosto muito de estar com meus netos, mas temos pouco tempo. Então, o pouquinho de tempo que eu tenho, eu gosto muito de estar com eles. De assistir um bom filme, de tomar um bom vinho. É isso. Tem algum talento do tipo cantar, tocar? Adoro cantar, viu? Não, agora vai ter que cantar pra gente então, pode ser? Adoro cantar, Canta uma coisa. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Por quê? Nossa, com essa voz ela não precisava continuar na política, não. De cantar. Obrigada. Deputado, qual que é a maior qualidade que a senhora vê na senhora? É difícil falar de si mesmo, mas... É difícil. Eu acho que é o respeito ao próximo. Eu sou muito de acolher. Eu falo que tem pessoas que vieram para falar e outros para ouvir, né? E eu sou muito de ouvir. Eu sou de escutar, de ouvir. E como as pessoas vêm me procurar para realmente desabafar. E eu gosto disso. Então, eu acho que eu sou um ser humano que assim, gosto de ver o bem do próximo, sabe? As pessoas felizes. Algo que precisa melhorar. A gente tem que estar sempre melhorando. Eu acho que uma das coisas que eu tenho que melhorar é o controle da minha ansiedade. Sou muito ansiosa. Muito ansiosa. Isso eu tenho que melhorar. Olha, deputado, queria muito agradecer a sua entrevista. Obrigada, Verusca. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Adorei, Verusca. Pode chamar a gente de novo, que a gente vai estar aqui novamente com vocês. Viu? Obrigada. Eu quero agradecer você também. A gente está aqui no Parque Office, gravando esse podcast no 7º andar.
A gente tem imagem aí para vocês verem de drone, como é bonito aqui o Parque Office, a vista daqui de cima. Muito obrigada. Curta a gente, né, Wendel? Se você gostou da entrevista, quer ver mais outras pessoas, quer conhecer um pouco mais, não só da trajetória política, mas do que pensam essas pessoas, para ver se identifica, se não se identifica, para na hora de votar não poder dizer que não conhece, que não sabe em quem está votando, não é? Então, a gente agradece a deputada mais uma vez e agradece a você que nos acompanha, não só nesse, mas em todos os outros. Obrigada. Obrigada. O Mais Política é um oferecimento de Parque Office, seu sucesso é o nosso sucesso. Todeskine é a marca do coração da sua casa. E Magitech, o tempo todo cuidando do seu tempo. Faculdade Instead, você no centro. Boibras, excelência em todos os pontos. E Brandfield, agência criativa.